da quebra-cápsula, viu? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Todo o capítulo, irmãos, é aquilo que eu queria expor ao seu coração nesta noite, sobre o tema Marcas de uma Vida que Teme a Deus. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Abra aí no capítulo 6. Vamos fazer a leitura e permaneça depois com a palavra do Senhor aberta para que o texto fale ao seu coração. Daniel, capítulo 6. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram junto, e tendo achado Daniel orar, a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas palavras, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens juntos ao rei lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo,
dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Vamos orar? Senhor, queremos nos alimentar da Tua Palavra, queremos aprender com a Tua Palavra, queremos ser ensinados pela Tua Palavra, e sabemos que o agente para que isso aconteça é o Teu Santo Espírito, aquele que nos foi enviado para que a nossa mente, o nosso coração fosse conduzido à verdade. E nós estamos diante desta verdade. Senhor, abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração, nos dê entendimento, Senhor, de lições tão preciosas e importantes para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus, amém. Marcas de uma vida que teme a Deus. O temor a Deus, conforme, irmãos, é o principal tema tratado por Salomão no livro de Provérbios, é o princípio da sabedoria. A sabedoria, irmãos, verdadeira é aquela em que vai revelar como estamos conduzindo a nossa caminhada nesta vida. E a condução da nossa caminhada nesta vida está baseada em valores. Valores que foram construídos mediante crenças. Crenças que foram formadas por meio daquilo que chegou como informação, não só aos nossos ouvidos, quando nós estamos falando dessa sabedoria dos céus, mas aos ouvidos do nosso coração. Essa sabedoria, irmãos, que revela esse temor tão necessário para andarmos nesta vida, é uma sabedoria sobrenatural, nos dada pela palavra de Deus e aplicada em nós pelo seu Santo Espírito. Alguém já disse, irmãos, que um homem que não tem o temor de Deus na sua vida é como um minúsculo grão de areia, mas o homem que teme ao Senhor é como uma rocha inabalável. E assim foi Daniel. Daniel, irmãos, viveu num período onde, na sua função política, ele passou pelo menos por 3 monarcas. Mas em todos esses momentos, Daniel mostrou que, mediante o temor que havia no seu coração, ele era como uma rocha inabalável. Ele passou as mais diversas situações de ser honrado, desonrado, de ser lembrado e de ser esquecido, mas estava firme no propósito que Deus havia estabelecido para ele. E como igreja, nós não faremos diferença se não houver em nosso coração o verdadeiro temor de Deus. O verdadeiro temor de Deus, para que quando nós estivermos
em nossas atividades sociais, as pessoas possam olhar para nós e ver diferença. É o temor de Deus, irmãos, que faz toda a diferença. É o temor de Deus que nos faz ser diferentes e fazermos a diferença. Quando nós olhamos para esse capítulo aqui, irmãos, 6, que nós acabamos de ler, nós vemos aqui pelo menos 5 marcas de um homem que temia a Deus. E essas 5 marcas, irmãos, são norteadoras para nós, para que a gente possa, de fato, viver uma vida de quem teme a Deus. A primeira marca, irmãos, que o profeta Daniel revela do seu temor a Deus é a marca da excelência. Quando nós olhamos o verso 1 e o verso 2, nós vemos, irmãos, que o rei Dário, o então imperador, não só da Pérsia, mas de todas as nações que esse reinado ali estava dominando, ele tinha uma preocupação no seu coração. A preocupação era administrativa, tomar conta de um império tão grande, em que várias outras nações, vários outros povos estavam subjugados, era necessário um processo de fiscalização para que ele não perdesse o controle. E o verso 1, irmãos, segundo aquilo que ele entendia que seria interessante para essa administração, ele vai estabelecendo então pessoas responsáveis, as quais são 120 sátrapas, que são espécies de prefeitos, para que cada região fosse fiscalizada e estivesse sob o domínio do imperador, mas sobre esses sátrapas ele colocou presidentes, que eram uma espécie de governadores, 3, para que então, nessa administração, tudo andasse conforme a vontade do imperador, que ele não corresse o risco de prejuízo financeiro, que ele não corresse o risco de um prejuízo político. Nós sabemos, irmãos, que cada império que surgia, ele tinha preocupação de perder o seu apogeu, de perder o seu reinado. Antes do Império Medo-Persa, do qual aqui Dário é o representante maior, havia o Império Babilônico. E o Império Babilônico, por não ter cuidado, por não ter administrado devidamente as coisas, principalmente com o filho de Nabucodonosor, ruiu. E os medo-persas vieram e tomaram todo aquele reino. Então a preocupação de Dário era essa: eu tenho que ter pessoas que fiscalizem todo o reino para mim. E nesse processo, estes homens responsáveis, eles precisavam fazer as coisas corretas. E Dário, o imperador, estava continuamente recebendo relatórios, observando como estava exatamente o desenvolvimento de cada uma dessas funções. E diz o texto que quando ele começa a observar, ele vê uma coisa em alguém que era diferente. E essa coisa que ele vê em alguém que era diferente, que está exatamente no verso 3, o levou a pensar em criar um outro cargo. Havia os prefeitos, havia os governadores, e agora ele ia colocar uma pessoa numa função em que prefeitos, governadores haveriam de dar satisfação a essa pessoa. Então, quanto maior fosse a função, maior era a responsabilidade que a pessoa teria naquilo que ele estava assumindo. E o que é que o rei, para pensar em alguém assumir essa nova função, que diz o final do verso 3, que era alguém que seria estabelecido em todo o reino. Era alguém que só estaria abaixo dele. Era alguém que teria autoridade delegada por ele para mandar, para administrar todo um império. Era exatamente, irmãos, a mesma função que José, no Egito, recebeu, no momento em que ele trouxe a revelação do sonho que Nabucodonosor havia tido naquele momento. Não, desculpa, que Faraó havia tido naquele momento. Então, é a mesma função. Uma função de governo, irmãos, em que eu só presto conta para o rei. E por que, irmãos, o rei Dário está vendo isso? Diz o texto, porque ele começou a ver Daniel. E ele começou a ver algo que havia
em Daniel. O verso 3 diz que Daniel se destacou dentre esses presidentes porque nele havia o quê? Um espírito excelente. E a gente tem que entender, irmãos, o que significa esse espírito excelente. Isso não é o favorecimento de alguém que colocou o coração e acha bonitinho uma pessoa e de repente essa pessoa passa a ter afetos positivos. Como alguém que de repente se afeiçoa e não sabe nem explicar porque está gostando de alguém. Esse espírito de excelência falava da maneira pela qual Daniel trabalhava. Daniel não está recebendo aqui um favorecimento, mas Daniel está recebendo um reconhecimento. Veja, irmãos, o rei Dário, o Império Persa, deu continuidade a uma das estratégias do Império Babilônico. Qual foi uma das estratégias de Nabucodonosor no Império Babilônico? Todos os nobres, todos os mais bem preparados de cada nação que ele havia subjugado, ele trouxe para o palácio, para ter a melhor elite da intelectualidade, para que o reino fosse muito bem administrado. Dentre esses estavam Daniel e os seus 3 amigos, que se destacaram já no período de Nabucodonosor, no Império Babilônico. Agora, Dário está dando a mesma continuidade, apenas descentralizando, irmãos, este momento, para que ele pudesse ainda estar governando. E Daniel continua se destacando. Daniel continua mostrando a excelência que havia na vida dele. Se você abrir no capítulo 1, versículo 17, quando Nabucodonosor, o outro imperador, foi fazer um teste nesses todos jovens que foram trazidos, a Bíblia diz que em toda matéria de sabedoria, de inteligência, que o rei lhe fez perguntas, achou Daniel e os seus 3 amigos 10 vezes mais sábios do que todos os sábios e magos e encantadores do seu rei. 3 jovens que estavam à frente, 3 jovens que eram realmente diferentes. Esse é o espírito de excelência, irmãos. O espírito de excelência, irmãos, não é alguém que acha que por osmose vai receber uma sabedoria do alto. Tem muita gente dentro da igreja assim, Deus vai me dar sabedoria, então eu não vou estudar, não vou me esforçar, porque Deus vai me dar sabedoria. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego foram jovens que estudaram, foram jovens que se prepararam, foram jovens que tinham talento, foram jovens que estavam no cargo certo, porque tinham habilitação para estarem no cargo certo, o cargo político, o cargo administrativo. Eles não estavam usando apenas uma fama, como infelizmente muitos políticos têm, porque se destaca na música, porque se destaca como um influenciador na sociedade, aproveita essa fama para ocupar um cargo pelo qual ele não está preparado. No nosso país, irmãos, até um humorista ocupou e foi um dos mais votados no cargo político, e a pergunta é, o que foi que ele fez? E ele deu o recado, eu não sei o que tem em Brasília, mas se você me colocar lá, eu vou ver o que está. Quer dizer, ele mostrou que era despreparado e as pessoas entraram no humor e votaram num cara totalmente despreparado. E depois nós reclamamos do porquê nós nos encontramos no caos político. Não é só corrupção, não é só maldade, é também, meus amados irmãos, não sabermos colocarmos as pessoas certas nos lugares certos. E o que significa de fato, irmãos, esse espírito de excelência que destacava-se em Daniel, bem como em seus amigos? Significa, irmãos, as motivações que faziam com que estes jovens trabalhassem. Veja, o homem, o rei, o imperador, está vendo algo diferente em Daniel. O que ele está vendo? Ele está vendo um jovem que está trabalhando, mas não está se importando com promoções. Não está se importando em falsificar, passar uma imagem errada a respeito do que está acontecendo. Por que, meus amados irmãos, quando Daniel se destaca,
E de repente isso faz com que o rei tenha um desejo no coração, e provavelmente para que os outros ficassem com ciúmes, esse desejo foi sendo publicado. Esse desejo foi sendo anunciado. Olha, o rei vai anunciar alguém aí num cargo maior. E provavelmente tudo indica que vai ser Daniel. Porque estes começam a se mobilizar. Os dois outros presidentes, os 120 sátrapas, porque eles estavam fazendo coisas erradas. E o que é que eles vão fazer? Diz o texto. Eles vão verificar a integridade de Daniel. Eles vão ver se encontra também alguma coisa em Daniel. Mas veja, irmãos, Daniel fazia aquilo não para agradar ao rei, Daniel fazia aquilo não para uma autopromoção, mas Daniel fazia tudo o que fazia da melhor maneira possível, usando o seu talento e a sua inteligência para a glória de Deus. A excelência no trabalho do cristão são as motivações do coração. Você pode estar aonde for, mas se você faz o seu trabalho para a glória de Deus, vendo que Deus está observando, você faz da melhor maneira. Tem gente que faz, meu patrão não vê, meu patrão não me reconhece, tudo que eu faço ninguém me elogia, para que eu vou fazer com excelência? Mas quem está observando a nossa conduta é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós fazemos para a glória de Deus, não importa o olhar humano sobre nós, mas quando nós fazemos para a glória de Deus, irmãos, nós nos dedicamos. Esse é o princípio bíblico, irmãos. Paulo, quando vai exortar o papel do marido em relação à esposa, não é por causa da esposa, é por causa de Jesus, a referência a Jesus. Ame a sua esposa como Cristo amou sua igreja. Paulo, quando vai exortar o papel da esposa em relação ao marido, não é por causa do marido, é por causa do Senhor. Que a mulher deve respeitar a autoridade do seu marido no Senhor, por causa de Deus. Os filhos vão honrar os seus pais, não porque os pais merecem ser honrados, mas é no Senhor. Os pais vão educar bem os seus filhos, não é porque os filhos merecem, mas é por causa do Senhor, para a glória do Senhor. Paulo, quando está nesse mesmo contexto, irmãos, agora ampliando para o social, quando ele fala do trabalho dos servos em relação aos seus senhores, tem que ser a melhor coisa, trabalhando para com o Senhor. No seu trabalho, você trabalha porque você está trabalhando para Deus. Por isso que é um trabalho com excelência. Não é por causa da promoção que você vai receber apenas. Não é por causa do dinheiro que você vai receber, daquilo a mais que você vai ter. Infelizmente, meus amados irmãos, como mundo, nós somos motivados por coisas terrenas. Nós esquecemos que a grande motivação do coração do cristão deve ser a glória de Deus. E quem faz para a glória de Deus, irmãos, faz sempre com excelência. E o pior, irmãos, não é quando nós fazemos lá fora de qualquer jeito. O pior é quando nós fazemos dentro da igreja. Porque eu não estou sendo reconhecido, porque não tenho a estrutura que eu deveria ter, porque a igreja não me favorece, eu faço de qualquer jeito. As coisas de Deus eu trato de qualquer jeito, mas se for minha, quando acaba o culto, a primeira coisa que eu faço é guardar, porque senão vai quebrar. Mas o que é de Deus, se quebrar, compra. Levanta uma campanha, pastor. Levanta uma oferta especial, compra de novo. O que é isso, irmãos? É não ter no coração o espírito de excelência. O espírito de excelência, irmãos, não é um espírito que vem sobre nós e nos pega, não. O espírito de excelência que revela, irmãos, a maneira como nós estamos agindo, a maneira como nós estamos trabalhando, são as motivações do nosso coração. E veja, todas as vezes que a gente faz algo para a glória de Deus, as pessoas vão ver. Sabe por quê? Porque é bem feito. O que é que Dário viu na administração de todos aqueles que tinham as suas mais respectivas funções? Tem um jovem se destacando. Tem um jovem que é mais do que inteligente. Tem um jovem aí que faz um trabalho que é diferente. É dedicado.
Eu não preciso toda hora estar cobrando dele. Você já viu isso, irmãos? Que a pior coisa do mundo, às vezes, é você contratar um crente para trabalhar para você. Tem gente dizendo, eu prefiro um ímpio trabalhando para mim do que um crente. Porque o tal do crente é folgado. Chega a hora que quer, e se for crente trabalhando para crente, aí é pior. Porque você chega a hora que quer e ainda vai dizer, meu irmão, você tem que entender que eu não pude chegar na hora. Se você vai cobrar o que é serviço dele, dever dele, ele acha ruim. Sabe por quê? Não faz um trabalho com excelência. Nós cristãos, se fizéssemos um trabalho com excelência, se vivêssemos uma vida com excelência, nós não seríamos cobrados por ninguém, nós seríamos reconhecidos, nós seríamos elogiados, nós seríamos promovidos. Daniel, irmãos, revela o primeiro aspecto, a primeira marca do temor de Deus na sua vida, porque tudo o que ele fazia com excelência. Ele fazia da melhor maneira. Pense como você está trabalhando para o seu patrão. Pense como você está estudando. Pense como você está lidando com as coisas que são resultado do sacrifício do seu pai e da sua mãe. Pense como você está honrando, você mulher, o sacrifício do seu esposo para trazer o pão sobre a mesa. Pense, homem, como você está honrando a sua esposa e vendo o sacrifício que ela está fazendo. Porque, meus amados irmãos, se a gente entendesse que todas as nossas ações são para a glória de Deus, tudo o que a gente fizesse ia ser com excelência. E os olhos humanos ficariam contemplando a maneira como nós estamos agindo, a maneira como nós estamos trabalhando. E isso é reflexo do temor de Deus no coração. Então, o contrário também é verdadeiro. Se eu não estou fazendo com excelência, se o tempo todo estão cobrando de mim, se eu sou negligente, eu estou sem o temor de Deus no meu coração. Mas, pastor, o senhor não conhece o meu patrão, você não sabe quem é o meu marido, mas eu estou fazendo, e a Bíblia diz que nós temos que fazer para a glória de Deus. Independe do ambiente, independe do reconhecimento humano, independe do resultado material que você está ou irá receber neste mundo. A marca que revela o temor a Deus é quando eu olho para as minhas ações, eu vejo, é com excelência, eu dei o melhor de mim, eu me dediquei, eu fiz de qualquer jeito. Salomão, irmãos, quando ele fala a respeito do que chega às nossas mãos, em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, se você abrir nesse texto, você vai ver, Salomão diz o seguinte, tudo, Eclesiastes 9, 10, tudo o que te vier às mãos para fazer, fazes conforme as tuas forças. Essa é uma expressão para dizer com dedicação, com afinco, com esforço, com excelência. Porque Salomão vai dizer, porque na sepultura para onde vais não há nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Salomão está dizendo, só temos uma vida. Como estamos vivendo? Que legado nós estamos deixando? Que marca nós vamos deixar? Que impressão as pessoas estão tendo da gente se a gente não faz as coisas com excelência? Se falta o temor no coração. Nós vivemos, irmãos, num mundo, numa geração tão desconectada de responsabilidade, tão sem propósito, e não é à toa que é uma das gerações mais perdidas da história da humanidade. Você conversa hoje com um jovem de 20 anos, até 30 anos, ele não sabe o que é da vida. Ele não consegue sair da casa dos pais. Ele é dependente. Ele é acomodado. É cheio de sonhos, cheio de projetos, mas não coloca nada em prática. E uma das razões é, quer tudo na mão, quer tudo fácil. Vê o pai que trabalhou,
E aí tem um carro bom, que é o carro bom do pai. Deixa o carro velho com o pai, mas quer usar o carro bom. Não fez nenhum esforço. Falta de quê? De consciência. Sabe quando é que você vai ter, quando você caminha por aí, as coisas da vida? Nunca. Porque no dia que seu pai morrer, sua mãe morrer, e que você não puder sustentar, você está frito. Agora, se você vai assumindo responsabilidade e entendendo o princípio da excelência na sua vida, Deus vai te abençoar. Deus vai abrir portas na sua vida. Daniel, irmãos, fazia tudo com excelência. E o que é que estava acontecendo na vida dele? Promoção. Ele estava prestes a receber uma promoção. O reconhecimento da forma como ele trabalhava, como ele se empenhava. Temor de Deus no seu coração. Mas a segunda marca, irmãos, que nós vemos aqui, que Daniel revela desse temor a Deus, é a marca agora da integridade. O verso 4, estes homens, cheios de ciúmes, foram fazer uma varredura na vida de Daniel. É aquele tal negócio, né? Todo mundo tem o seu pé podre. Como é que esse rapaz não vai ter? Todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. Vamos procurar o deste homem. E diz o texto que eles procuraram e não acharam erro, nem culpa alguma. Irmãos, no ambiente político, no ambiente em que cada um quer tirar o seu, uma pessoa tem um currículo como esse, só o temor de Deus no coração. Não tem uma mancha. Os próprios algozes, não é alguém que estava querendo salvar Daniel, os próprios algozes dizem, não tem nada que desabone a conduta deste homem. E por que Daniel, irmãos, mesmo num ambiente tão hostil, de corrupção, de pessoas que estavam puxando o tapete um das outras, de competitividade, mantinha a integridade? Porque no seu coração havia o temor de Deus. O temor de Deus, irmãos, não é uma questão de circunstância. Se der, para ser honesto, eu sou. Se não der, infelizmente, eu tenho que andar conforme a música. Isso não é temor de Deus. E, infelizmente, muitos estão negociando a sua integridade para manter, a sua vida. E ainda justificando que foi necessário tomar certas atitudes que são contrárias aos princípios bíblicos, mas, na verdade, o que você está revelando é que o temor de Deus no seu coração é algo relativo. Quando é para ter prejuízo, você abre mão. Quando é para se dar mal, então você negocia os seus princípios, os quais deveriam ser inegociáveis. Kate Phillips, o autor do livro O Discípulo, ele traz uma afirmativa bem interessante. Ele diz que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que sabe que o seu caráter vale muito mais do que as suas habilidades. E a gente vive num mundo, irmãos, em que o carisma se tornou mais importante que o caráter. E aí, se a pessoa for carismática, habilidosa, envolvente, a gente fecha os olhos para o caráter defeituoso. O importante é que ele anima, o importante é que ele é desenrolado, o importante é que ele resolve as coisas, mas a maneira como ele resolve, ninguém está se importando. E no reino de Deus, irmãos, quando há temor no coração, a principal preocupação que passa a existir em cada um de nós é exatamente, irmãos, a nossa integridade. É o nosso testemunho. Ao ponto que quando os olhares se voltam para procurar alguma coisa errada, eles se frustram, porque não há absolutamente nada do que falar ao nosso respeito. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2 da primeira epístola a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 21, ele disse isso ao seu filho na fé. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O princípio de Deus é:
quanto mais íntegro, quanto mais honesto, quanto mais a gente não negocia valores que Deus nos deu, mais habilitados nós estaremos para fazer a obra do Senhor. Mesmo sofrendo pressões, perseguições, mesmo em que os olhares se voltem contra nós, mas é exatamente o momento em que nós nos tornamos forjados para fazermos a obra do Senhor e fazermos diferença. E isso, queridos, é o resultado do temor de Deus. Mas uma terceira marca, irmãos, do temor a Deus, que Daniel também nos revela, e essa eu digo que é a principal, é a fundamental, é a marca da oração. Olha para o verso 10. O verso 10 vai dizer que 3 vezes ao dia, Daniel se punha de joelhos e orava, e dava graças ao Senhor. E o texto diz que isso era o seu costume, fazia parte da sua rotina, não era de vez em quando. 3 vezes ao dia, ele tinha o costume de parar, orar e agradecer a Deus. A oração, irmãos, é fundamental para fortalecer a nossa vida e enfrentarmos os ambientes mais hostis. Quanto mais nós oramos, mais nós firmamos as convicções de Deus na nossa vida e no nosso coração. John Wesley afirmou: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar, pregar muito bem, porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, não teremos a presença de Deus no nosso meio. Vou ler de novo. Ele dizia: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem, porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Deus não está preocupado, irmãos, com as nossas habilidades. Deus não está refém do nosso talento, porque é dele. O que Deus mais quer ver é a nossa fidelidade. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito dos seus dispenseiros são mordomos, é sinônimo de mordomo, quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer o que Deus requer dos seus dispenseiros, daqueles que estão administrando as coisas que pertencem a Ele, é que cada um seja encontrado fiel. É isso que Deus deseja. Deus não deseja a nossa performance. O mundo deseja performance. O mundo quer ver performance. Quanto mais habilidoso, quanto mais você fizer uma coisa diferente, você vai ter seguidores nas redes sociais, likes nas redes sociais, vai monetizar a sua rede social. Mas Deus não está atrás disso. Deus está atrás de corações que querem permanecer fiéis a Ele no seu chamado, no seu propósito, vivendo um verdadeiro testemunho para o louvor e a glória do seu santo e eterno nome. E isso, irmãos, é resultado não do nosso esforço. Ninguém tem essa capacidade de manter a sua integridade, de manter uma excelência o tempo todo, se não estiver debaixo de oração. É a oração, irmãos, que faz toda a diferença. Billy Graham afirmava que o homem mais poderoso, quando está em oração, o homem se torna mais poderoso, não quando está atrás de armas, mas quando ele está atrás da oração. O verdadeiro poder que Deus nos deu, que significa capacitação, vem por meio da oração. Vem quando nós clamamos a ação do Espírito Santo em nossa vida para vencermos as tentações, para vencermos as pressões, para vencermos as ações das trevas. É Deus nos fortalecendo e é necessário orarmos e buscarmos a sua presença. Spurgeon dizia: os cristãos devem orar tanto quanto vivem, pois só vivem quando oram.
Spurgeon dizia, toda a nossa vida, toda a nossa existência tem que estar revestida de oração. Porque a nossa vida só é vivida a partir do momento que nós oramos, que nós buscamos a presença do Senhor. Mas a quarta marca, irmãos, que Daniel revela aqui do temor a Deus, ainda está no verso 10. É a marca de uma fé pública. Daniel fazia tudo o que ele fazia não escondido, não no privado. A vida de Daniel, irmãos, era às claras. Por isso que, de acordo com a mentalidade mundana, né? Por isso que as pessoas querem saber a intimidade dos outros, porque as pessoas dizem, aqui na frente dos outros é desse jeito, mas eu quero ver ele sozinho. Quando esses homens vão vasculhar a vida de Daniel, eles achavam que Daniel vivia uma dualidade. Uma vida na sociedade, mas em oculto havia ali as corrupções. E eles não acharam, porque a vida pública ou a vida privada de Daniel era a mesma. E só encontraram, irmãos, um ponto que poderia ser contra o próprio Daniel. Porque o texto vai dizer que eles afirmavam, só encontraremos na lei do seu Deus. Só encontraremos algo que possa colocá-lo numa situação difícil se a gente colocar ele contra o princípio do próprio Deus dele. Sabe o que é isso, irmãos? Eles viram o quão convicto era Daniel. E para você vencer uma pessoa que tem convicção em algo, só quando você coloca ela em colisão com a sua própria convicção. Você testa a convicção de uma pessoa quando você coloca ela em colisão. E o que é que eles inventaram? Vamos até o rei, vamos criar aqui um mês dedicado só ao rei, em que ninguém vai orar a nenhum Deus, ninguém vai recorrer a nenhum homem. Quando tiver alguma necessidade, alguma coisa, tem que procurar primeiro o rei. Vamos ver agora a fé deste homem? Vamos ver agora até aonde ele vai com essas convicções? Diz o texto aqui, o capítulo 10, que Daniel já sabia que o decreto havia sido assinado. Ele não continuou orando desavisado, ele sabia. E uma vez um decreto assinado, ele sabia quais eram as consequências do decreto. E qual era o decreto? Exatamente isso que o rei sancionou. E segundo a lei vigente, irmãos, Medo-Persa, e aí nós já estamos num período em que o rei vai perdendo o seu domínio e a lei vai se tornando mais importante, segundo o costume Medo-Persa, quando o rei determina, nem ele pode revogar o próprio interdito. E aí está feito, irmãos. Mas o verso 10 diz o quê? Sabendo Daniel das Escrituras, do interdito, do que havia sido assinado, do interdito. O que ele fez, irmãos? Continuou orando, continuou buscando a Deus. No privado, no escondido, não, com as janelas abertas. A vida de Daniel sempre foi pública e continuou sendo pública. O que ele cria, ele continuou crendo e continuou mostrando para o mundo o que ele cria. Eu creio num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. É Ele que deve ser buscado e eu vou buscar esse Deus. E eu não vou buscar primeiramente o homem, eu vou buscar Deus, porque acima do rei está o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso que Daniel, irmãos, quando ele sai da cova dos leões, quando Dário pergunta, por acaso o teu Deus, a quem te buscas continuamente, poderá ter te livrado da cova dos leões? Qual é a resposta de Daniel? Ó rei, vive eternamente. O meu Deus viu que eu não cometi delito nenhum, eu não cometi pecado. O que eu fiz desobedecendo esse mandato foi em obediência a Ele. Se eu obedecesse, eu desobedeci a Ele. Eu não cometi nenhum delito e diante de ti também não. Sabe o que é isso, irmãos? Temor a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós não tememos as autoridades humanas que querem nos afastar de Deus. O que é que o apóstolo Pedro declarou, irmãos?
quando ele foi proibido de proclamar o nome, que ele não deixaria de falar do nome de Jesus, porque não havia entre os homens outro nome dado pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. Antes importa obedecer a Deus, Pedro disse, do que aos homens. Não importa a consequência. Sabe o que é isso, irmãos? Um testemunho público de quem continua servindo a Deus, custe o que custar, passe o que passar. Quantas pessoas, irmãos, no momento feliz, no momento favorável, no momento da festividade, levantam as mãos, vão para a igreja, celebram, participam de tudo, mas no aperto fogem. Quando tem que comer a carne e o sangue de Jesus, começam a dizer, duro esse discurso. Mas Deus conta com aqueles cujo coração é marcado pelo temor a Ele. E quem é marcado por temor a Ele nunca vai se envergonhar do seu Deus. Jesus declarou, irmãos, se a gente se envergonhar dEle perante os homens, Ele vai se envergonhar da gente. E se envergonhar dEle perante os homens, irmãos, não é fazer um apelo e a pessoa não aceitar Jesus. Pegaram esse versículo e usam para fazer o apelo de conversão e não tem nada a ver. Jesus não está falando sobre apelo de conversão. Jesus está falando do testemunho. Que em dado momento vão pressionar, em dado momento vão querer que a gente negue, e a gente tem que dizer, não negamos, nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro, Ele é a pessoa mais importante da minha vida, é Ele que eu vou buscar, é Ele que eu vou me render, porque todos os dias eu me rendo diante do Senhor. Foi isso que Daniel fez, testemunhou. Quando nós olhamos, irmãos, para uma das igrejas lá, no livro de Apocalipse, uma das igrejas da Ásia, que João recebe a revelação e começa a dar mensagens específicas. A igreja de Filadélfia, irmãos, em Apocalipse capítulo 3, verso 8, tem um reconhecimento da parte de Deus. Deus fala ao coração da igreja, dizendo, vocês têm pouca força. Entretanto, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Uma igreja pequena, desprezada aos olhos humanos, mas uma igreja fiel, uma igreja que testemunhava, uma igreja que se guardava debaixo da proteção do nome de Jesus. E nós estamos debaixo do nome sobre todo o nome, e quem está debaixo do nome de Jesus, as trevas, o inferno pode se levantar, mas você está protegido, porque você serve, adora e busca o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma fé pública, irmãos, é aquilo que é necessário para mostrarmos o temor de Deus no nosso coração. Nós não podemos ser crentes agente secreto. Depois de 10, 20, 30 anos, tu é evangélico, não sabia não. 30 anos, trabalhando todos os dias com uma pessoa e dizendo, tu é evangélico? Sou. Agente secreto. Daniel, irmãos, claramente mostrava em suas atitudes a quem ele servia, a quem ele buscava, o Deus vivo e verdadeiro. Mas em quinto e último lugar, a quinta e última marca, irmãos, de um temor a Deus, é a marca da confiança. Diante da sentença, irmãos, Daniel foi levado à cova dos leões. O verso 18 mostra que o desespero não estava no coração de Daniel. O desespero estava no coração do rei. Quem estava na cova, no meio dos leões, era Daniel, mas quem estava desesperado era o rei. Diz o texto que o rei se dirigiu ao seu palácio, não conseguiu comer, não tinha música que o alegrasse e passou a noite sem conseguir o quê? Dormir. Parecia que ele é que estava na cova dos leões. Mas Daniel, em momento algum, irmãos, reivindicou ajuda. Ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Ele confiava que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego no reino de Nabucodonosor, na Babilônia, foram, sem negar a sua fé, lançados na fornalha, crendo que Deus estaria com eles, assim foi Daniel à cova dos leões.
E essa confiança, irmãos, de Daniel, nos ensina duas coisas. A primeira, que só quem tem o poder de guardar a nossa vida da morte é Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando chegou a informação aos ouvidos do rei, que Daniel, que ele sabia que era honesto, que ele sabia que era correto, por isso queria promovê-lo para uma posição maior. Quando esses homens chegam, olha, você não colocou interdito, mas tem um homem orando ao seu Deus. A Bíblia diz que Dário ficou muito apreensivo, porque ele viu a enrascada que ele caiu. Diz o texto que até o pôr do sol ele tentou fazer alguma coisa, mas nada pôde fazer. Sabe por quê? Não é o rei da terra que livra, é o rei dos céus que nos livra. O socorro, conforme o salmista diz, vem do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me irá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O rei na terra está vendo a sua incapacidade. Veja, como Deus está humilhando Dário. Quando ele ouve a proposta, irmãos, de que durante 30 dias ninguém poderia buscar outro Deus ou outra pessoa senão a ele, ele se achou todo poderoso. Ele aceitou, o ego dele inflou. Mas para resolver uma situação de uma pessoa que ele gostava, ele viu toda a sua incapacidade. É isso que Deus faz, irmãos. Deus não dá a glória dele para seu ninguém. Ninguém pode ter essa pretensão de achar que é essa pessoa. Todos aqueles que quiseram esse lugar foram envergonhados. O diabo foi envergonhado. Nós caímos em Adão. E todo aquele que deixa a vaidade subir ao seu coração, ele não vai ver outra coisa senão a ruína, a queda, a humilhação. Porque só existe um Deus verdadeiro, Senhor, Todo-Poderoso, é o Deus de Israel, é o nosso Deus, é aquele que nós estamos adorando nesta noite. O verso 14 ao verso 16 mostra aquele que se achava todo-poderoso, vendo totalmente a sua incapacidade. Por isso que ele vira para Daniel e diz: Daniel, que o teu Deus, a quem tu busca continuamente, possa te livrar. Sabe por quê? Porque eu não posso. Mas se você tem essa fé nesse Deus e está disposto a morrer por este Deus, que esse Deus te livre. Que testemunho, irmãos, de um temor de Deus para uma pessoa que se achava toda poderosa, sendo humilhada. Mas a segunda coisa que nós vemos aqui, irmãos, nessa confiança de Daniel, que serviu para que o ímpio reconhecesse quem é o verdadeiro Deus. Porque do verso 25 ao verso 27, quando o rei chega lá, com a voz triste, logo cedo, e faz a mesma pergunta: Daniel, será que o teu rei, a quem tu buscas continuamente, ele te livrou? E quando ele ouve a voz de Daniel, ele é tomado então pela fé. E aí do verso 25 ao verso 27, o que é que esse rei que se achava todo poderoso está agora fazendo? Reconhecendo quem é o Deus todo-poderoso. Ele baixa um decreto. Veja o que ele vai dizer. Então o rei Dário escreveu aos povos, às nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz seja multiplicado. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas na terra, no céu e na terra. Foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. O ímpio reconhecendo a glória e a majestade de Deus. Sabe por quê? Por causa do temor do coração de um homem. Por causa do temor no coração de uma mulher. Imagine quantas marcas você pode deixar no seu trabalho de pessoas que viram o temor de Deus na sua vida e lá na frente vai dizer: eu reconheci Deus,
Eu reconheci que Jesus existe, que Deus é o Deus verdadeiro, porque eu vi Deus na tua vida. Eu vi o temor de Deus na sua vida. Meus irmãos, que saiamos daqui com essas perguntas no nosso coração. Quais as marcas temos deixado inscritas nessa geração? Será que as pessoas olharem para nós no final verão o nosso testemunho de fé inabalável e glorificarão o Deus dos céus? Daniel foi um homem, irmãos, que impactou a sua geração, expressando marcas indeléveis de quem viveu no temor de Deus. Olha como termina o capítulo 6, verso 28. Então, Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro. Ele já vinha prosperando no reinado de Nabucodonosor, continuou prosperando no reinado de Dário e continuou prosperando no reinado de Ciro. Ou seja, os reis vêm, os reis vão, mas quem teme a Deus vai fazendo diferença, porque o nome do Senhor vai sendo glorificado. Que Deus te faça ter o verdadeiro temor dele no seu coração. Que as marcas do verdadeiro temor se evidenciem na sua vida e que vidas sejam impactadas por causa desse temor na sua alma, na sua mente, no seu coração. Amém?